A emotividade subjetivante. As mulheres não são desprovidas de intelecto. Entretanto, seu intelecto normalmente é subordinado aos sentimentos, o que não implica em estupidez, mas sim em uma modalidade diferenciada, mais veloz, diga-se de passagem, de inteligência e até de astúcia. São escorregadias como peixes, pois os sentimentos são muito mais rápidos do que os pensamentos, mas são subjetivas em suas decisões mais gerais. Do mesmo modo, os homens não desprovidos de sentimentos, mas seus sentimentos são, na maioria das vezes e na medida do possível, direcionados pelo intelecto, o qual lhes retarda a ação e os impele a pensar e planejar mais do que a agir no campo amoroso. Os homens são seres de orientação predominantemente intelectual e as mulheres são seres de orientação predominantemente emocional. Apenas esporadicamente, tais funcionamentos se invertem. O aspecto feminino do homem pode dominá-lo e torná-lo emotivo, passional e subjetivo. É o que acontece na paixão. O aspecto masculino da mulher pode dominá-la e torná-la fria, objetiva e masculinizada. Em ambos os casos, a pessoa deixa de ser atraente para o sexo oposto. Nós, os machos, tentamos resolver os problemas pensando e elas tentam resolvê-los sentindo. Cada uma dessas funções possui sua utilidade e sua esfera própria de atuação. Os sentimentos são úteis enquanto mecanismos intuitivos de cognição, mas prejudiciais no transcorrer de uma análise. A análise deve ser fria e objetiva, sendo, portanto, um atributo mais masculino. É por isso que poucas mulheres realizaram grandes descobertas, inventos e teorias que tenham entrado para a história. As poucas que o conseguiram, o fizeram às custas de seus encantos femininos. O que torna a mulher encantadora e ao mesmo tempo perigosamente enfeitiçante são justamente as características sacrificadas e perdidas por aquelas que tentam ser mulheres semelhantes aos homens. Essas características as tornam maravilhosas e justamente por isso perigosas, na medida em que é justamente aquilo que nos proporciona as melhores sensações, o que nos torna viciados e dependentes. A dialética da mulher nos traz, então, um encanto e o sofrimento. Portanto, o encanto feminino é dual, simultaneamente maravilhoso e infernizante. É algo análogo a uma droga. Pode curar ou adoecer. Elas administram seus efeitos sobre nós à vontade, a menos que tenhamos nos tornado mais poderosos do que elas emocionalmente. Isso que digo não é compreensível aos desconhecedores desprovidos de experiência. Tentativas de atingir mulheres no intelecto são perdas de tempo porque não há intelecto suscetível de ser atingido. Do ponto de vista da lógica linear, há apenas um intelecto inerte, que pouco se exercita e que segue os passos do sentimento. Não é possível convencê-las através da lógica. A lógica não as impacta, não surte efeito algum. Tentar atingi-las no intelecto é como tentar atingir o nada, o vazio. Elas são suscetíveis somente aos impactos emocionais. É ali que se encontra o ponto fraco e também o ponto forte, nos sentimentos. Portanto, uma disputa com uma mulher deve se dar ao nível dos sentimentos para surtir efeito. Não tente resolver as contendas argumentando, perguntando, tentando fazê-la pensar, entender e etc. Atinja-as nos sentimentos e então ela entenderá. Somente as atinge corretamente no sentimento o homem desapaixonado que possui total controle de seu centro emocional e conhece as atitudes que surtirão o efeito emocional desejado. Um erro mínimo de cálculo e os resultados serão desastrosos. Os machos não são desprovidos de sentimentos. Possuímos, assim como elas, um centro emocional, mas não o exercitamos conscientemente e as espertinhas sabem muito bem disso, aproveitando-se dessa fraqueza e inabilidade para nos ferir exatamente ali sem descanso,
pois são superiores a nós em inteligência emocional. Logo, é lícito devolver-lhes tais ataques com todos os seus defeitos quando os recebemos. O primeiro requisito é ser absolutamente impenetrável a todas as formas de provocações de quaisquer sentimentos. O segundo é conhecer os efeitos e impactos emocionais de nossas atitudes e falas. Dessa maneira, os problemas se resolvem.